A história de Jesus é uma das mais conhecidas do mundo, mas também uma das mais profundas. Ela começa de forma simples, em uma manjedoura, passa por ensinamentos que mudaram gerações, atravessa momentos de dor e termina com uma mensagem de esperança que continua viva até hoje. Neste vídeo, vamos entender, de maneira clara e direta, quem foi Jesus, como foi o seu nascimento, o que ele ensinou, por que foi crucificado e o significado da vida eterna. Jesus nasceu na cidade de Belém, em um tempo de grande expectativa para o povo judeu. Sua mãe, Maria, recebeu a notícia de que seria mãe de forma especial, e José, seu pai terreno, aceitou cuidar da criança com coragem e fé. Como não havia lugar nas hospedarias, o nascimento aconteceu em um estábulo e o bebê foi colocado em uma manjedoura. Foi um começo humilde, longe de luxo ou poder, mas cheio de simbolismo. Naquele momento, a mensagem era clara. A grandeza de Jesus não estaria nas aparências, e sim no propósito de sua vida. Logo após o nascimento, a história conta que pastores visitaram o menino, guiados por uma mensagem de esperança. Mais tarde, sábios do Oriente também chegaram, trazendo presentes e reconhecendo que aquele nascimento tinha um significado especial. Enquanto isso, a família precisou se proteger de ameaças e enfrentar mudanças difíceis. Ainda na infância, Jesus já mostrava que sua vida não seria comum. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade pequena, em uma rotina simples, aprendendo com a família, convivendo com trabalho, disciplina e vida comum. Antes de iniciar sua missão pública, viveu como qualquer pessoa da sua época, o que torna sua história ainda mais próxima da realidade humana. Quando adulto, Jesus começou seu ministério público após ser batizado por João Batista, um pregador que chamava as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Depois desse momento, ele passou a anunciar o reino de Deus, reunindo discípulos e formando um grupo próximo de seguidores. Entre eles estavam pescadores, cobradores de impostos e pessoas simples do povo. Isso já mostrava algo importante. Jesus não escolheu apenas os mais influentes, mas pessoas comuns, com falhas e limitações, para caminhar com ele. Sua mensagem era acessível, direta e transformadora. A partir daí, Jesus percorreu vilas e cidades, ensinando com palavras simples, mas cheias de profundidade. Ele falava sobre amor ao próximo, perdão, humildade, justiça e misericórdia. Contava parábolas, histórias curtas que usavam situações do dia a dia para explicar verdades espirituais. Assim, qualquer pessoa podia entender a mensagem, mesmo sem estudar muito. Jesus também se aproximava de quem era rejeitado, curava enfermos, acolhia os esquecidos e mostrava que o valor de uma pessoa não dependia da posição social. Em muitos momentos, ele ensinou que o verdadeiro reino de Deus começa no coração, quando existe transformação interior. Entre seus ensinamentos mais marcantes estão frases que, até hoje, são lembradas no mundo todo. Amar a Deus acima de tudo, tratar o outro como gostaria de ser tratado e perdoar de verdade. Jesus ensinou que a força nem sempre está em dominar, mas em servir. Também falou sobre a importância da fé, da esperança e da simplicidade. Em vez de buscar aplausos, ele mostrava que a vida com sentido nasce de atitudes pequenas, sinceras e constantes. Por isso, sua mensagem atravessou séculos e continua tocando pessoas de culturas e idades diferentes. Nem todos aceitaram Jesus. Muitos se encantavam com seus ensinamentos, mas líderes religiosos e autoridades passaram a vê-lo como ameaça. Ele questionava estruturas de poder, criticava a hipocrisia
e defendia os marginalizados. Isso despertou oposição crescente. Mesmo assim, Jesus continuou seguindo sua missão, sabendo que sua vida teria um caminho difícil. Em alguns momentos, ele se afastava para orar, mostrando que sua relação com Deus era central em tudo o que fazia. Seus discípulos, embora muitas vezes confusos, permaneciam próximos, aprendendo com cada palavra e gesto. Perto do fim de sua vida, Jesus entrou em Jerusalém em meio à multidão. Algumas pessoas o receberam com alegria, como alguém esperado há muito tempo. Mas a mesma cidade que o acolheu também seria o cenário dos acontecimentos mais dolorosos da sua história. Na noite anterior à prisão, Jesus esteve com seus discípulos em um momento íntimo e profundo. Ele partiu o pão, compartilhou o cálice e falou sobre amor, entrega e aliança. Depois, foi até um jardim para orar e ali enfrentou um momento de angústia muito humana, consciente do sofrimento que viria. Então aconteceu a prisão. Jesus foi traído por um de seus próprios discípulos e levado diante de autoridades religiosas e romanas. Houve julgamentos, acusações e pressões políticas. Mesmo sem encontrar culpa real, as autoridades permitiram que a decisão seguisse em direção à crucificação. Antes disso, Jesus foi humilhado, agredido e levado a carregar a própria cruz. Esse trecho da história é duro porque mostra até onde a violência humana pode chegar. Ainda assim, no centro de tudo isso, há uma mensagem de entrega, perdão e amor levado ao limite. No Monte do Calvário, Jesus foi crucificado entre dois condenados. A cruz, que era um instrumento de execução e vergonha, acabou se tornando um dos símbolos mais conhecidos da história cristã. Para os seguidores de Jesus, sua morte não foi apenas um fim trágico, mas parte de um propósito maior. Durante as horas na cruz, ele demonstrou perdão e compaixão, inclusive em meio à dor. Sua crucificação representa o ponto mais alto de sacrifício na narrativa cristã, porque é ali que o amor de Deus é apresentado de forma radical, sem proteção e sem reservas. Após a morte, Jesus foi sepultado em um túmulo novo. Para muitos, aquele parecia ser o fim, mas a história não termina ali. No terceiro dia, os evangelhos relatam que o túmulo estava vazio. As mulheres que foram ao local receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Esse é o ponto central da fé cristã, a ressurreição. Ela significa que a morte não teve a palavra final e que a promessa de Deus venceu o desespero. A ressurreição transforma a cruz de símbolo de dor em sinal de esperança. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos e reafirmou sua presença e sua missão. Esses encontros fortaleceram os seguidores, que antes estavam com medo e agora se tornavam testemunhas daquilo que tinham visto. A partir disso, a mensagem de Jesus começou a se espalhar com ainda mais força. Seus discípulos passaram a anunciar que ele estava vivo e que sua vida tinha transformado o mundo para sempre. É por isso que, para os cristãos, Jesus não é apenas uma figura do passado. Ele é alguém vivo na fé, presente na esperança e na maneira como milhões de pessoas tentam viver o amor e o perdão. A ideia de vida eterna nasce justamente desse final, que na verdade é um recomeço. Na visão cristã, Jesus venceu a morte para abrir caminho para uma esperança que vai além desta vida. A vida eterna não é apenas um conceito distante, mas uma promessa de comunhão com Deus, de restauração e de paz definitiva. Por isso, a história de Jesus fala não só sobre o que aconteceu no passado, mas também sobre o que ainda significa hoje: fé
em meio à dor, esperança diante da perda e a certeza de que o amor pode ser maior que o fim. A vida de Jesus, do nascimento à crucificação e à ressurreição, é uma história de humildade, coragem, entrega e esperança. Mesmo resumida de forma simples, ela continua sendo uma das narrativas mais marcantes da humanidade. Se você quiser, no próximo vídeo, eu posso aprofundar algum trecho específico, como o nascimento, os milagres, a crucificação ou a ressurreição. Obrigado por assistir.